Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo especial do nosso canal. Nesse vídeo falaremos de multas aduaneiras esquematizadas para concursos. Amigos e amigas, esse vídeo é dedicado àqueles inscritos que estão estudando, seja para a prova de qualificação técnica para ajudante despachante aduaneiro ou para o próximo concurso de analista tributário ou auditor fiscal da Receita Federal. Um de nossos inscritos manifestou aí nos comentários a sua preocupação, a sua dificuldade em entender, né, o regulamento aduaneiro, principalmente do artigo 702 em diante, que fala das multas. Ele demonstrou até angústia. Nós tivemos que tentar acalmá-lo, falar, não, muita tranquilidade, muita calma, que o regulamento, a lei seca, né, o texto da legislação, ele é muito árido mesmo. Então esse vídeo é dedicado a esse inscrito e a todos os outros que estão estudando arduamente para conseguir melhorar a sua situação profissional. Combinado? Então vamos aí. Primeiro, amigos e amigas, o que nós precisamos dizer? Nós precisamos contextualizar, né, a questão das multas. Ela está inserida numa situação de penalidade. As penalidades, elas podem ser divididas em perdimento de veículo, perdimento de mercadoria e perdimento de moeda. Então, o primeiro grupo de penalidades, né, administrativas aduaneiras é a penalidade de perdimento. Temos ainda as sanções administrativas, que principalmente os despachantes aduaneiros conhecem bem, que são as de advertência, a de suspensão e, por fim, a de cassação. E o terceiro grupo se inserem as multas, amigos e amigas. Então, veja só, você primeiro precisa entender que no despacho aduaneiro, na legislação aduaneira, existem três categorias: perdimento, sanção administrativa e multa. E nesse vídeo nós vamos nos dedicar às multas, combinado? Vamos então contextualizar um pouco mais. As multas aduaneiras, onde elas estão tipificadas? Elas estão no Decreto 6759 de 2009, carinhosamente conhecido como RA, o Regulamento Aduaneiro. No título 3, você tem do artigo 702 até o artigo 734, que ele é denominado das multas. Esse título é dividido o quê? Dividido em capítulos. O primeiro capítulo, capítulo 1, são as multas na importação. Vai do artigo 702 até o artigo 717. O capítulo 2 fala das multas na exportação, que é do artigo 718 até o artigo 724. E por fim, o capítulo 3 fala das multas comuns à importação e exportação, que vai do 725 até o 731. Tá, mas está faltando até o artigo 734. Claro que sim, porque nós temos um benefício, né, no capítulo 4, redução das multas. Elas estão especificadas no artigo 732 até o artigo 734. Beleza? Ficou claro o contexto? Você tem as multas que fazem parte de uma categoria de penalidade e elas estão tipificadas entre o artigo 702 até o artigo 734, inclusive a parte da sua redução. Vamos então começar com o capítulo 1. Capítulo 1 fala das multas na importação, começando pelo artigo 702. Então nós temos uma multa de 100% do II, do Imposto de Importação, em que situação? Pelo não emprego dos bens nos fins ou atividades para quem foram importados com isenção do imposto. Então cuidado, se você adquiriu ou importou um bem com isenção, com uma determinada finalidade, e não utilizar naquela finalidade, você está sujeito a uma multa salgadíssima de 100% do Imposto de Importação. O desvio de bens importados com isenção ou redução do imposto. Olha só. Temos ainda o que? O uso de falsidade nas provas exigidas para obtenção de benefícios e incentivos previstos no Decreto-Lei nº 37 de 1966. Ou seja, tentou enganar para conseguir benefício fiscal, olha que multa salgada. Pela não apresentação de mercadoria submetida ao regime de interposto aduaneiro. Então a mercadoria está no interposto aduaneiro, ela não pode sumir, né? Se sumir, vai ter que pagar 100% do imposto de importação. No caso de papel de papel com linhas ou marcas d'água, a multa sobe para 150%. Por quê? O papel ele tem imunidade, né? Então, se você fizer
Se você tiver uma situação de bandalheira envolvendo papel, é mais salgado ainda. Aí nós temos a multa de 75% do imposto de importação, ainda no artigo 702, tá? Pela venda não faturada de sobra de papel não impresso, mantas, aparas de bobinas e restos de bobinas, sendo adotada como referência a maior alíquota do imposto fixada para papel similar destinado à impressão, sem linhas ou marcas d'água. A multa de 50% do imposto de importação acontece na situação de transferência terceira a qualquer título de bens importados com isenção do imposto sem prévia autorização da unidade aduaneira. Cuidado, né? Cuidado quando você for adquirir bens aí, principalmente de representantes diplomáticos. Tá? Cuidado, porque eles costumam importar itens com isenção. E se for revender ou se for passar esse tipo de bem, tem que pagar o imposto de importação. Ou então tem uma situação complicada aí, né? Pela importação como bagagem de mercadoria que por sua quantidade e qualidade revele finalidade comercial, salvo se o viajante manifestar de forma inequívoca antes do início da fiscalização a intenção de submeter os itens ao regime de importação comum. Então não tente trazer muamba na bagagem, porque vai sair caro, né? Além de multas, você pode ter perdimento da sua mercadoria. Não é o foco desse vídeo, tá? Mas o perdimento ele está relacionado a esse tipo de situação. Pelo extravio de mercadoria, tendo como referência o imposto de importação calculado à vista do manifesto ou outros documentos de importação. Admite-se tolerância de 5% nos casos de perda por transporte, carga, descarga ou armazenagem. Isso acontece muito em mercadoria granel, tá bom? No caso de papel com linha ou marcas d'água, a multa sobe para 75%. Temos ainda uma multa de 20% do imposto de importação, pela chegada ao país de bagagem em bens de passageiro fora dos prazos regulamentares, quando sujeito à tributação. E nos casos de venda de sobra de papel não impresso, mantas, aparas de bobinas e restos de bobinas, salvo a editoras ou como matéria-prima a fábricas. Multa de 10% do imposto de importação, pela apresentação de fatura comercial sem um visto consular, quando exigida essa formalidade no despacho. No caso de trânsito aduaneiro, pela chegada fora do prazo de mercadoria ao local do destino. Agora vamos falar do artigo 703. Ele fala de uma multa de 100% sobre a diferença entre o preço declarado praticado em relação ao preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício e dos acréscimos legais cabíveis. Ela aplica-se inclusive na hipótese de ausência de apresentação da fatura comercial, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. Verificando-se que a conduta praticada enseja aplicação tanto de multa quanto da pena de perdimento da mercadoria, aplica-se somente a pena de perdimento. Então vocês vão ver que em algumas situações a penalidade de perdimento, que ele é a mais grave, né, a mais danosa, né, a mais gravosa do controle aduaneiro, ela às vezes substitui a penalidade de multa, né, porque você perder a mercadoria é o pior que pode passar. Né, então ela afasta a penalidade econômica. Não há prejuízo da aplicação da penalidade de perdimento na hipótese de ser encontrada em momento posterior à aplicação da multa a correspondente fatura comercial falsificada ou adulterada. Então vamos supor a situação, né? Nesse tipo de despacho é aplicado a multa por causa da diferença entre o que foi declarado, né? Foi declarado a menor, evidentemente, do que realmente foi arbitrado, né? Foi calculado pela autoridade aduaneira. Paga-se a multa. E depois de pagar a multa, encontra-se uma fatura falsa, que envolve até o crime de falsidade. Aí o que acontece? Além da multa vai ter o perdimento também, tá bom? Agora vamos no artigo 703A. Fala da multa de 100% sobre a diferença de preço das mercadorias submetidas a despacho ou desembaraçadas ao amparo do RTU, que é o regime de tributação unificada. O regime de tributação unificada é aquele regime que permite que você faça importação de mercadorias do Paraguai pagando uma única alíquota de tributos, né? Tem um apelido aí que os colegas usam, um carinhoso, né? O apelido carinhoso seria o simples dos sacoleiros, né? Então, o sacoleiro que está acostumado aí no Paraguai, ele pode agora importar as mercadorias pagando um imposto único, envolvendo aí vários tributos, PIS, COFINS, IPI, imposto de importação, tudo uma única forma. Se tiver convênio com o Estado, até o ICMS, paga uma única alíquota menor e você legaliza a sua importação, não precisa ficar à mercê aí de ter a sua mercadoria apreendida, né? Bom, quando que aplica essa multa de 100%? Se a mercadoria declarada não for idêntica à mercadoria efetivamente importada.
A multa não se aplica quando a mercadoria estiver sujeita a pena de perdimento por falsa declaração de conteúdo. Então, outro exemplo, né? O perdimento ele substitui a multa financeira, a multa econômica. 100% sobre a diferença de preço se a quantidade de mercadorias efetivamente importada for maior que a quantidade declarada. Isso aí é muamba pura e simples, né? Na ocorrência de mais de umas condutas infracionais passíveis de enquadramento, aplica-se somente a multa de maior valor. A aplicação das penalidades previstas não elide a exigência dos tributos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso. Beleza? Prosseguindo, artigo 704. Ele fala da multa igual ao valor comercial da mercadoria para os que entregarem ao consumo ou consumirem mercadoria estrangeira introduzida clandestinamente no país ou importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração de importação ou desacompanhada de guia de licitação ou nota fiscal. Ok? A multa não se aplica em caso de tipificação mais específica no regulamento aduaneiro. Artigo 704-A. Aplica-se relativamente às mercadorias submetidas a despacho ou desembaraçadas ao amparo do RTU a multa de 50% na hipótese de o excesso em valor e em quantidade ser igual ou inferior a 20% do limite máximo permitido. De 75% na hipótese do excesso em valor e em quantidade ser superior a 20% e igual ou inferior a 50% do limite máximo permitido. Por que nós estamos falando de limite máximo? Porque o RTU, você tem os limites de importação por trimestre e por ano, né? Então, você superar esses limites, aí você tem possibilidade de receber multa. 100% na hipótese de o excesso em valor e em quantidade ser superior a 50% do limite máximo permitido. As multas aplicam-se por inobservância do limite de valor de quantidade no trimestre calendário, no semestre calendário ou no ano calendário e incidem sobre a diferença entre o preço total das mercadorias importadas e o limite máximo de valor fixado ou sobre o preço das mercadorias importadas que excederem o limite de quantidade fixado. Na ocorrência de mais de uma das condutas infracionais passíveis de enquadramento, aplica-se somente a multa de maior valor e isso não elide a exigência dos tributos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e representação fiscal para fins penais. Beleza? Prosseguindo, o artigo 705 fala do regime especial do reporto. Aplica-se a multa de 50% do valor aduaneiro no caso de utilização do bem admitido no reporto em finalidade diversa da que motivou a concessão do regime, de sua não incorporação ao tiver mobilizado ou de ausência da identificação visual externa definida pela Secretaria Especial dos Portos da Presidência da República. A aplicação da multa em questão não prejudica a exigência dos tributos suspensos e de acréscimos legais, nem a aplicação de outras penalidades cabíveis. Artigo 706, esse é interessante, em multas sobre o valor aduaneiro relacionadas ao licenciamento. Existem mercadorias que você tem que obter junto ao órgão anuente uma licença de importação. Aí estão as multas caso você descumpra essas obrigatoriedades. Vamos lá. Primeiro você tem a categoria da multa de 30%. 30% do valor aduaneiro, que caso? Importação de mercadoria sem a licença de importação, inclusive no caso de remessa postal internacional, e bens conduzidos por viajantes, sendo que se considera importada sem LI a mercadoria embarcada após 40 dias do seu vencimento. Ok? Salgadíssima, 30% valor aduaneiro, hein? O embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação, né? Você tem você tem que respeitar a data de emissão da licença para poder embarcar a mercadoria. Aí você tem as multas de 20% por embarque de mercadoria com LI vencida entre 20 e 40 dias, porque além de tudo, a LI tem uma validade, né? Você não pode ultrapassar a validade da LI para embarcar a mercadoria. Multa de 10%. Embarque de mercadoria com LI vencida até 20 dias. As multas acima referidas não poderão ser o quê? Não poderão ser inferiores a R$500, ou seja, se você aplicar o 30%, 20%, 10%, der menos de R$500, o mínimo é R$500. E não podem ser superiores a 5.000, no caso de embarque de mercadoria antes da emissão da LI ou com LI vencida até no máximo 40 dias, tá bom? Então, ela não pode ser superior a 5.000 nesses dois casos aqui, tá? Aqui, ó, importação de mercadoria sem LI, não tem limite de 5.000, hein? Cuidado, acaba saindo salgado. Na ocorrência simultânea de mais de uma infração, será punida apenas aquela que for combinada a penalidade mais grave.
A aplicação das penas não exclui o pagamento dos tributos devidos, nem a imposição de outras penas, inclusive criminais, previstas em legislação específica, e também não prejudica a isenção de tributos de que goze a importação. Não constituem infrações, isso é importante, tá? Isso é importante para você saber. A diferença para mais ou para menos por embarque não superior a 10% quanto ao preço e 5% quanto à quantidade ou peso, desde que não ocorram concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Embarque de mercadoria antes da emissão da LI ou do embarque com LI vencido até 40 dias, se forem alterados pelo órgão competente os dados constantes da LI original. Ou seja, se o órgão anuente alterar, aí beleza, né? Aí não é culpa do importador. Por fim, não constitui infração a importação de máquinas e equipamentos declarados como originários de determinado país que constituam um todo integrado, embora contenham partes e componentes produzidos em outros países que não indicados na licença de importação ou documento de efeito equivalente. Então acontece, às vezes, com máquinas complexas, que inclusive precisam de LI. E aí, na LI diz que é feita, por exemplo, na Alemanha. Só que a empresa alemã, que montou aquele sistema, né, complexo, ela adquiriu mercadorias de outros países da União Europeia, por exemplo, principalmente porque lá na União Europeia eles têm o mercado, a União Europeia, né, óbvio, estou sendo repetitivo aqui, eles têm isenção de tributos, né? Então, apesar da mercadoria na LI ser alemã, pode aparecer peças da Eslováquia, da França, da Hungria, etc. E aí isso não significa uma infração, tá? Só para explicar para vocês esse tipo de situação. Artigo 707 e artigo 708, multa sobre valor aduaneiro relacionadas a licenciamento. Não exclui infrações definidas como dano ao erário sujeitas a pena de perdimento. Então, se tivesse tipo, na multa anterior, não exclui infrações que sujeitam ao perdimento. Serão apuradas mediante processo administrativo fiscal. As multas relativas a infrações administrativas ao controle das importações somente poderão ser lançadas antes da aplicação da pena de perdimento da mercadoria. O embarque da mercadoria a ser importada ou exportada considera-se ocorrido na data de emissão do conhecimento de carga. Isso é fundamental para você ver se está cumprindo ou não com aqueles prazos da LI. Então você tem que olhar a data de emissão do conhecimento. Essa data que vale para considerar como sendo o embarque, tá bom? Artigo 709. Aplica-se a multa de 10% sobre o valor aduaneiro no caso de descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária ou admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. O valor da multa referida, aqui nesse artigo, será de R$ 500 quando seu cálculo resultar valor inferior. A multa não se aplica na hipótese de ser iniciado o despacho de reexportação no prazo de 30 dias da ciência de decisão que indeferir a prorrogação do regime de admissão temporária. A aplicação da multa não prejudica a exigência dos tributos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso. Aplica-se a multa de 5% do valor aduaneiro das mercadorias importadas no caso de descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem pelo prazo decadencial os documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras. A multa referida não se aplica no caso de regular comunicação da ocorrência de incêndio, furto, roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a perda ou deterioração dos documentos em questão. Então isso é importante. Deu sinistro no escritório e você trabalha com comércio exterior, faça a comunicação à Receita Federal. Faça o boletim de ocorrência, contate o seguro e comunique tudo para a Receita Federal. Esta multa não se aplica no caso de despacho aduaneiro até o desembaraço da mercadoria e não prejudica a aplicação de outras penalidades cabíveis. A multa em questão também não impede multas pela importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública, pela apresentação de fatura comercial em desacordo com o regulamento e multas de valor fixo previstas no artigo 728 do regulamento aduaneiro. Nós vamos ver mais para frente, o artigo 728 é enorme, né? São as multas em valor, né? 50 mil, 10 mil, 15 mil e assim por diante. Artigo 710-A, são as multas por não comprovação da correta destinação do papel beneficiado com imunidade. 5% não inferior a R$ 100 e não superior a 5 mil sobre o valor das operações com papel imune omitidas ou apresentadas de forma inexata ou incompleta. R$ 2.500 para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000 para as demais, independentemente da multa de 5%, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido. Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou seja, antes da fiscalização iniciar,
né, ser iniciada, a multa anterior, né, a multa essa 2.500 cai para 1.250 para micro e pequenas empresas e cai para 2.500 para as demais empresas. Beleza. Vamos para o artigo 711, amigos e amigas, é o artigo que mais aparece na importação, meus amigos. Clássico artigo 711, incisos 1, 2 e 3, né? Vamos falar dele agora. Multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria. Classificada incorretamente na NCM, nas nomenclaturas complementares e em outros detalhamentos para a identificação da mercadoria. Esse é o inciso 1. Quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Receita Federal. E a que mais aparece, quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativa, tributária, cambial, comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. Essa é a multa por descrição incorreta, incompleta, inexata, imprecisa, ambígua. As informações e questões, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo o quê? Identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação, importador ou exportador, adquirente, comprador ou fornecedor, vendedor, fabricante, agente da compra ou da venda e representante comercial, destinação da mercadoria importada, industrialização, consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade, descrição completa da mercadoria, todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial, científico e outros atributos estabelecidos pela Receita Federal que confiram sua identidade comercial, país de origem, de procedência e aquisição, portos de embarque e desembarque. Beleza? O valor da multa, né, agora vamos falar do valor, será de R$500 quando o seu cálculo resultar valor inferior, observados os requisitos abaixo. Isso é muito importante. Na ocorrência de mais umas condutas descritas no inciso do caput, né, para a mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez. O somatório das multas aplicadas com fundamento nesse artigo não poderá ser superior a 10% do valor das mercadorias constantes da DI. Então essa é a regrinha, você pega a DI, calcula 10% da DI e esse é o valor máximo da multa que você pode receber pelo artigo 711. Né? Mesmo que você tenha várias adições aí, você vai pagar no máximo 10% da DI. Legal? A aplicação da multa não prejudica a exigência dos tributos, da multa por declaração inexata de que trata o artigo 725, nós vamos ver adiante, e outras penalidades administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis. Na ocorrência de uma ou mais condutas descritas nos incisos em relação a mercadorias distintas, para as quais a correta classificação da NCM seja idêntica, a multa será aplicada somente uma vez e corresponderá a 1% aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias quando resultar em valor superior a R$500, ou R$500 quando a da aplicação de 1% sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor igual ou inferior a R$500. Entendido o artigo 711, amigos e amigas? Espero que sim. Vamos continuar. Aplica-se ao importador a multa correspondente a 1% do valor aduaneiro da mercadoria na hipótese de relevação do quê? Elevação da pena de perdimento decorrente de infração de que não tem resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Bom, então, se tiver uma pena de perdimento que foi perdoada e esse perdimento não causou, não teve como consequência a falta de recolhimento de tributos, beleza, você vai ter que pagar uma multinha de 1%, tá bom? Pelo menos não vai levar o perdimento. Artigo 713. As infrações relativas à bagagem de viajantes serão punidas com as seguintes multas: 200% do valor dos bens trazidos como bagagem quando forem objeto de comércio, 50% do valor excedente ao limite de isenção, sem prejuízo do imposto de importação devido pela apresentação de declaração falsa ou inexata de bagagem. A multa de 200% aplica-se aos bens vendidos ou colocados em comércio de qualquer forma. E aplica-se também a bagagem viajante procedente da Zona Franca de Manaus ou das áreas de livre comércio. Resumindo, não tente trazer muamba na sua bagagem, porque quando você for pego, tudo que você lucrou, você vai perder com essas multas aí. Né? Então não faça coisa errada, não vale a pena. Aplica-se a multa de R$1.000 pela importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde e à ordem pública, sem prejuízo da aplicação da pena de perdimento e de outras penalidades cabíveis da representação fiscal para fins penais, quando for o caso. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento,
salvo para prevenir a decadência. Aplica-se a multa de R$200 pela apresentação de fatura comercial em desacordo com uma ou mais de uma das indicações estabelecidas no artigo 557 do regulamento. Artigo 557, você tem 14 incisos que diz lá o que precisa constar na fatura comercial. Nome do importador, nome do exportador, peso bruto, peso líquido, incoterm, tem tudo lá, tá bom? Simples enganos ou omissões na emissão da fatura comercial, corrigidos ou corretamente supridos na declaração de importação, não acarreterão a aplicação de penalidade. O que seriam simples enganos ou omissões? Eu diria que é erro de ortografia, né? Erro de ortografia, beleza. O cara escreveu, em vez de escrever licença com C cedilha, escreveu licença com S. Tudo bem, fica feio, mas não dá multa. Agora, eu usei um incoterm diferente, mas é engano. Não, incoterm não é engano simples. Incoterm afeta o valor aduaneiro, então não tem conversa. A multa em questão não prejudica a exigência dos tributos, não prejudica a exigência dos tributos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso. Vamos agora para o artigo 716. Aplica-se a multa de R$2 por maço de cigarro, unidade de charuto ou cigarrilha ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido de procedência estrangeira que tenha sido introduzido no país mediante infração às medidas de controle fiscal, cumulativamente com o perdimento da respectiva mercadoria. Então, quando são feitas apreensões aí de veículos, né, contendo cigarros do Paraguai, o que acontece? Perde o veículo, perde o cigarro e recebe uma multa de R$2 por maço. Então, prejuízo total. Além de uma representação fiscal para fins penais, porque a importação do cigarro dos paraguaios é o crime de contrabando, né? E aí o cidadão pode ir para a cadeia também, né? Não façam isso, né? Não pensem em fazer isso. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento, salvo para prevenir a decadência. Artigo 717. A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensatórios na data do registro da declaração de importação acarreterá sobre o valor não recolhido, o que? No caso de pagamento espontâneo após o desembaraço aduaneiro, a incidência de multa de mora, calculada a taxa de 0,33% por dia de atraso, a partir do primeiro dia subsequente ao registro da DI, até o dia em que ocorrer seu pagamento limitado a 20%. A incidência de juros de mora calculados pela taxa Selic, acumulada mensalmente a partir do primeiro dia do mês subsequente do registro da DI até o último dia do mês anterior ao pagamento e de 1% no mês do pagamento. Beleza? Se for no mesmo mês é 1%. Se tiver vários meses, ele está explicando aí como é que calcula. No caso de exigência de ofício, ou seja, o fiscal percebeu isso e exigiu, é multa de 75% e juros de mora referidos no caso de pagamentos. E os juros de mora referidos no caso de pagamento espontâneo. Aqui, ó. Os juros aqui embaixo, beleza? A multa acima será exigida isoladamente quando os direitos antidumping ou direitos compensatórios tenham sido pagos após o registro da DI, mas sem os acréscimos moratórios. Por fim, vencido o prazo de 30 dias relativo ao pagamento de direitos retroativos, a Receita Federal deverá exigir de ofício, mediante a lavratura de auto de infração, aplicando-se a multa e os juros de mora referidos no caso de pagamento espontâneo, que são aqui, está aqui embaixo. Ok, meus amigos e minhas amigas, preparados? Preparados para quê, professor? Preparados para o caiu na prova, aquela sessão interessante. Atendendo a pedidos, eu vou ser um pouquinho mais generoso, eu vou dar o gabarito dessas questões aqui, apesar dessas questões já constarem no nosso canal. Vou dar só o gabarito, aí não vou resolver, pelo menos vou dar o gabarito, né? Para que vocês se sintam melhor. Assinale a opção correta. Qual é a opção que tem a ver com esse vídeo aqui, né? Existem questões que envolvem vários assuntos, esse é um exemplo de questão. A letra C diz que as mercadorias importadas sem alíquota ficam sujeitas à pena de perdimento que poderá ser aplicada cumulativamente com a multa por infração ao controle administrativo das importações. Está certo ou está errada essa assertiva? Vermelho, está errado. E a resposta você pode encontrar nos slides anteriores desse vídeo. Tá lá, nós falamos sobre isso, né? Sobre o camarada que não apresenta a licença de importação. O que acontece? Não é perdimento. TTN 97, conhecimento de carga, documento dispensável, instrução de despacho aduaneiro de importação. Nesse sentido, deverá ser objeto de exigência pelo fisco a sua apresentação ou de documento equivalente a um prazo máximo de 60 dias após o quê?
O importador será intimado a pagar a multa pela falta de conhecimento de carga no prazo de 30 dias, sob pena de a mercadoria ser apreendida e vendida em concorrência pública ou leilão? Está errado isso, né? Não é o que acontece. Próxima questão. São hipóteses para aplicação de multa de 100% proporcional ao valor do imposto incidente sobre a importação da mercadoria, o que incidiria se não houvesse isenção ou redução, exceto. Essa daí é interessante, essa aí dá para aproveitar todas as alternativas, ó. Todas essas, a letra A, a letra B, a letra C, a letra E estão corretas, porque é uma questão negativa, e a letra D está errada. Diz que a comprovação fora do prazo da chegada da mercadoria no local de destino, no caso de trânsito aduaneiro, não é 100%, seria multa de 10% do imposto de importação, conforme está aí nos nossos slides, meus amigos e minhas amigas. Vejam que essa parte de importação é uma parte bem extensa, e essas são as questões que nós encontramos de todos os concursos que tiveram legislação aduaneira até o momento, tá? Então, para você ficar mais tranquilo, apesar de ter muita multa, muita multa mesmo, as provas por enquanto foram generosas, não cobraram muito, né? Por fim, uma questão clássica, né? Para fechar essa sessão, e nós falamos agora da multas na exportação. Uma questão clássica que o despachante aduaneiro tem que acertar. Se errar essa questão, eu vou ficar chateado. Diz lá, a empresa Tata Comércio Exterior Limitada registrou uma DI submetendo despacho de importação lâmpadas cujo valor aduaneiro foi de R$20 mil. Classificação fiscal na NCM indicava a alíquota de 15% para o imposto de importação, 10% para o IPI. Durante a conferência aduaneira ficou constatado erro de classificação fiscal, sendo as mercadorias reclassificadas para a outra NCM, cujas alíquotas do I e do IPI se mantiveram iguais. O examinador foi camarada, hein? Não mudou a alíquota. Considerando que a nova classificação não enseja exigência de LI, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta o valor que deverá ser recolhido pelo importador pela aplicação de multa por erro de classificação fiscal. Qual será? Erro de classificação fiscal, o que é? Artigo 711, inciso 1º, é o que? 1%. 1% de 20 mil, quanto que é? 10% seria 2 mil, 1% seria R$200. Porém, entretanto, todavia, né, tem lá uma observação que diz que quando ela for inferior a R$500, 1%, o mínimo é R$500. Logo, o gabarito é a letra C de casa. Muita gente boa caiu na pegadinha da letra A, né? E muita gente apressada aqui, ó, foi aqui no não se aplica considerando que não houve alteração dos tributos devidos, né? Sem chance. Beleza, amigos e amigas? Vamos então agora falar das multas na exportação. Artigo 718. Aplica-se ao exportador as seguintes multas calculadas em função do valor das mercadorias. De 20% a 50%, no caso de fraude caracterizada de forma inequívoca relativamente a preço, peso, medida, classificação ou quantidade ou qualidade. No caso de exportação, tentativa de exportação de mercadoria cuja saída do território aduaneiro seja proibida, considerando-se como tal aquela que assim for prevista em lei ou em tratados, acordos ou convenções internacionais firmados pelo Brasil, sem prejuízo da aplicação da pena de perdimento. Que mais? Temos mais aí, amigos? De 60% a 100% no caso de reincidência genérica ou específica de fraude compreendida no caso acima. Não constituirá infração a variação para mais ou para menos, não superior a 10% quanto ao preço e de 5% quanto à quantidade da mercadoria, desde que não ocorram ao mesmo tempo. Ressalvada a hipótese de exportação proibida, a apuração das infrações em questão, quando constatadas no curso do despacho aduaneiro, não prejudicará o embarque ou a transposição de fronteira das mercadorias, desde que assegurados os meios de prova necessários. Veja que na exportação é bem suave, né? O negócio é bem mais tranquilo. É o que eu falo, não a liberação da carga, né? Mesmo com multas aí de porcentagem elevada, ainda assim você pode mandar a carga para o exterior. Artigo 719 até artigo 723. A aplicação da penalidade decorrente de infrações de natureza fiscal ou cambial não prejudica a imposição de sanções administrativas pela SESEX. Consumando-se a exportação das mercadorias com fraude, o procedimento fiscal instaurado poderá ser instruído também com elementos colhidos no exterior. Nós falamos com os nossos colegas aí de outras administrações aduaneiras e o que eles mandarem para nós serve como prova.
A imposição das penalidades de que trata o artigo 718 não excluirá, quando verificada a ocorrência de ilícito penal, a apuração da responsabilidade criminal dos que intervierem na operação considerada irregular ou fraudulenta. Ou seja, aquelas multas lá de 20%, 60%, etc., se foram aplicadas, não impede que você seja investigado criminalmente, né? Ou seja, não é porque você pagou a multa que ficou livre, cuidado. Quando ocorrerem na exportação erros ou omissões que não caracterizem intenção de fraude e que possam ser de imediato corrigidos, a autoridade aduaneira alertará o exportador e orientará sobre a maneira correta de proceder. Veja que legal, né? Na exportação existe um apoio muito maior. Falando agora no artigo 724, exportação temporária. Aplica-se a multa de 5% do preço normal da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de exportação temporária ou exportação temporária para aperfeiçoamento passivo pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime. O valor da multa será de R$ 500 quando seu cálculo na porcentagem resultar valor inferior e sua aplicação não prejudica a exigência de impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso. Artigo 725, importantíssimo artigo 725, amigos, fala de lançamento de ofício, né? Nos casos de lançamento de ofício, relativos a operações de importação e exportação, serão aplicadas as seguintes multas. Aí nós estamos falando no capítulo 3, multas comuns, nós passamos do capítulo 2 e vamos no capítulo 3, as multas comuns à importação e exportação. Beleza? Eu emendei o capítulo 2 e o capítulo 3 porque o capítulo 2 é bem pequenininho, as multas da exportação são muito poucas, né? Então, nos casos de lançamento de ofício relativos a operações de importação e exportação, serão aplicadas as seguintes multas calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos impostos ou contribuições. 75% nos casos de falta de pagamento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. 150% independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis no caso de sonegação, fraude ou conluio. As multas passarão a ser de 112,5% e 225%, respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado e intimação para prestar esclarecimentos, apresentar documentação técnica relativos às transações de comércio exterior em que participarem, apresentar os arquivos ao sistema de registro de negócios e atividades econômicas ou financeiras. Aplica-se a multa de 100% do valor da mercadoria ao comércio internacional de diamantes brutos sem amparo do certificado do processo de Kimberley, verificado em ação fiscal aduaneira de zona secundária com base em registros assentados em livros fiscais ou comerciais. Também 100% do valor da mercadoria a prática de artifício para obtenção do certificado de Kimberley e compete à Secretaria da Receita Federal a aplicação da penalidade. Artigo 727, multa por cessão de nome, multa do laranjismo, aí, né? Você atuou como laranja, vai sair impune? Negativo, né? Aplica-se a multa de 10% da operação à pessoa jurídica que ceder o nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vista ao cobertamento de seus reais intervenidos ou beneficiários. É forma técnica de dizer, ó, se você for laranja, você vai se ferrar, vai pagar 10% do valor da operação. E normalmente, quando usa esse laranja, é operação grande. Então, se for R$1 milhão, você vai pagar 100 mil. 10 milhões de reais, vai R$1 milhão de multa. Cuidado. A multa em questão não poderá ser inferior a 5 mil. Entende-se por valor da operação que é utilizado como base de cálculo do imposto de importação, do imposto de exportação, de acordo com a legislação específica para a operação em que tenha ocorrido acobertamento. A aplicação da multa não prejudica a aplicação da pena de impedimento às mercadorias na importação ou na exportação. Aplicam-se ainda as seguintes multas. Artigo 728 fala de multas de valor financeiro, valor fixo. Vamos lá. De R$50 mil por container ou qualquer veículo contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local recinto sob controle aduaneiro que não seja localizado. De 15 mil por container ou veículo contendo mercadoria, inclusive a granel, no regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado. De 10 mil reais por desacato à autoridade aduaneira. Então, se você xingar a autoridade aduaneira ou mandar ela enfiar a declaração de importação no bolso, você vai receber uma multa pesada de 10 mil reais. Por dia, pelo descumprimento de requisito de alfandegamento ou pelo seu cumprimento fora do prazo, incluindo responsáveis que já exerciam a administração de locais e estão alfandegados em 21 de dezembro de 2010. Ou seja,
sai caro, né? Se você é responsável por um recinto alfandegado e não cumprir com o que deve ser feito, é R$10.000 por dia. Continuando, né? Multa de R$5.000 por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% na diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga granel apresentado pelo transportador marítimo fluvial lacustre. Por mês calendário, a quem não apresentar a fiscalização os documentos relativos à operação que realizar ou que intervier, bem como outros documentos exigidos pela Receita Federal ou não mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e ordem. A quem, por meio de qualquer meio ou forma omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir a ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta no prazo estipulado, a intimação em processo fiscal. Essa é a clássica multa que a gente chama de embaraço à fiscalização, tentar enrolar a fiscalização. R$5.000. R$5.000 quem promover saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro sem autorização prévia da autoridade aduaneira, por deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. Essa multa é aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive à prestadora de serviço de transporte internacional, expresso, porta a porta ou agente de carga. Tá bom? Por deixar de prestar informação sobre carga armazenada ou sobre sua responsabilidade ou sobre as operações que execute na forma ou no prazo estabelecidos pela Receita Federal, aplicado ao depositário ou operador portuário. Continuando, multa de R$3.000 ao transportador de carga ou passageiro pelo descumprimento de exigência estabelecida para a circulação de veículos e mercadorias em zona de vigilância aduaneira. E R$2.000 no caso de violação de volume ou unidade de carga que contenha mercadoria sob controle aduaneiro ou de dispositivo de segurança. De R$1.000 por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro que não seja localizado. Pela substituição do veículo transportador em operação de trânsito aduaneiro sem autorização prévia da autoridade aduaneira. Por dia, pelo descumprimento de condições estabelecidas pela administração aduaneira para a prestação de serviços relacionados com o despacho aduaneiro. Por dia, pelo descumprimento de requisito, condição, norma operacional para habilitar-se a utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados, exceto os requisitos técnicos e operacionais referentes ao alfandegamento. Okay, então você tem a multa de R$10.000, e R$10.000 por dia no caso do alfandegamento, e de outras condições que não sejam do alfandegamento é um pouco menos pesada, R$1.000 por dia. R$1.000 por dia pelo descumprimento de requisito, condição, norma operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro e serviços conexos, exceto os requisitos técnicos e operacionais referentes ao alfandegamento. Por dia, R$1.000 por dia pelo descumprimento de condição estabelecida para a utilização de procedimento aduaneiro simplificado. Continuando, multas de R$500 por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a regular autorização aplicada ao administrador local do recinto. Ou seja, por isso quando você vai numa área alfandegada, existe toda uma dificuldade, eu diria dificuldade não, todo um controle, melhor falando, para entrada e saída, porque se virar bagunça, R$500 por pessoa na multa que o depositário vai receber. R$500 por tonelada granel depositada em local ou recinto sob controle aduaneiro que não seja localizada. R$500 por dia de atraso ou fração no caso de veículo que em operação de trânsito aduaneiro chegar ao destino fora do prazo estabelecido sem motivo justificado. R$500 por erro ou omissão de informação e declaração relativa ao controle de papel imune. Pela não apresentação do packing list nos documentos instrutivos da declaração aduaneira. Continuando, multa de R$300 por volume de mercadoria em regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado no transportador, limitada ao valor de R$15.000. Porque a gente tem aquela multinha de R$15.000 lá, maior, essa aí absorve, né? R$200 por tonelada de carga granel em regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado no veículo transportador, limitado ao valor de R$15.000. Para a pessoa que ingressar ao local ou recinto sob controle aduaneiro sem regular autorização, né? Então, no caso da pessoa entrar lá no recinto alfandegado, é R$500 para administrador e R$200 para a pessoa. Né? Não vai ficar de graça, não. R$100 o volume de carga não manifestado pelo transportador sem prejuízo de aplicação da pena de perdimento. Por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% da diferença de peso apurado em relação ao manifesto de carga granel
apresentada pelo transportador rodoviário ou ferroviário. Continuando, a multa de R$ 3.000 ao transportador de carga ou passageiro pelo descumprimento de exigência estabelecida para a circulação de veículos e mercadoria em zona de vigilância aduaneira não se aplica nos casos em que seja aplicável a multa de 15.000 ao transportador de passageiros ou de carga em viagem doméstica internacional que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento, tá bom? Então, a multa maior absorve a menor. A multa de 500 por erro ou omissão de informação e declaração relativa ao controle de papel imune não se aplica quando houver penalidade referente à comprovação da correta destinação do papel beneficiado com a imunidade. O recolhimento das multas relativas ao descumprimento de requisito relativo ao alfandegamento ou condição não operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial aplicado em áreas especiais ou descumprimento de condição estabelecida para a utilização de procedimento aduaneiro simplificado não garante o direito à regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da atividade do serviço do procedimento concedidos a título pecário. Isso significa o seguinte: se o depositário, o administrador falar, beleza, eu não vou fazer nada mesmo, vou pagando a multa aqui porque eu tenho dinheiro aqui, né? Só que cuidado, não é porque você pagou a multa que vai estar tudo bem, né? Vai continuar irregular e dependendo da irregularidade pode gerar uma sanção administrativa de cassação, né? Então, cuidado, né? Você não vai trocar, você não vai deixar de cumprir as obrigatoriedades pagando multa, tá? Na hipótese de multa de R$ 100 por volume de carga não manifestada pelo transportador, a lavratura do auto de infração para a exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento, salvo para prevenir a decadência. Continuando, o responsável será intimado a informar a localização do container, veículo, volume ou mercadoria nos casos de multa de R$ 50.000 por container ou qualquer veículo contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro que não seja localizado. Na multa de 15.000 por container ou veículo contendo mercadoria, inclusive a granel, no regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado. Na multa de R$ 1.000 por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro que não seja localizado. E na multa de R$ 500 por tonelada de carga granel depositada em local ou recinto sob controle aduaneiro que não seja localizado. Tem também a multa no caso da multa de R$ 300 por volume de mercadoria em regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado no veículo transportador, e a multa de R$ 200 por tonelada de carga granel em regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado no veículo transportador. Aqui que eu estava procurando, né? Estava achando. A informação acima deverá ser prestada no prazo de 5 dias da ciência de intimação, no caso da multa de 50.000. E no caso da multa de 50.000 e da multa de 1.000. E no prazo de 1 dia nos demais casos. Então, na multa de 50.000 e na multa de 1.000, você tem aí 5 dias. Nos demais casos, somente 1 dia, meus amigos e minhas amigas. Não prestada a informação dos prazos mencionados, aplica-se a multa por não localização e a multa de 50% de extravio de mercadoria. Continuando, nas hipóteses em que a conduta tipificada neste artigo ensejar também imposição de sanção administrativa de advertência, suspensão ou cassação, a lavratura do auto de infração para a exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo relativo à aplicação da sanção administrativa, salvo para prevenir a decadência. As multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos tributos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso. Percebam que, né, em quase todas as multas tem essa observação aí. Não é porque você pagou a multa que você vai ficar livre, né, no processo criminal, de outro tipo de penalidade, sanção de advertência. Então, cuidado, né? Muito cuidado. Artigo 729. Aplica-se à empresa de transporte internacional que opere em linha regular por via aérea ou marítima a multa do quê? 5.000 por veículos cujas informações sobre tripulantes e passageiros não sejam prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. E R$ 200 por informação emitida limitada ao valor de 5.000 por veículo. Aplica-se cumulativamente ao perdimento do veículo e da mercadoria. Veja, olha só o muambismo, né? Qual a consequência do muambismo? Perdimento do veículo, aqui perdeu o ônibus, perdeu a mercadoria, R$ 200 por passageiro tripulante muambeiro, conduzido pelo veículo que efetuará a operação proibida, no caso de embarcação atracar a navio ou quando qualquer veículo na zona primária se colocar nas proximidades de outro, um deles procedente exterior, ou ele destinado de modo a tornar possível o transbordo de pessoa ou de carga.
A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento do veículo. Aplica-se, artigo 731, aplica-se a multa de R$15.000 ao transportador de passageiros ou de carga em viagem doméstica internacional que transportar a mercadoria sujeita à pena de perdimento, sem identificação do proprietário ou possuidor, né? Então, se você fizer aquele golpezinho barato, né, de misturar várias muambas no mesmo ônibus e quando o fiscal perguntar de quem é a muamba ninguém responder, beleza. Isso caracteriza o quê? Que não está identificado o proprietário ou possuidor. Então vai ser 15.000 para a transportadora. Por isso que a transportadora, quando é em região de fronteiras, ela exige que você preencha o papelzinho com o seu nome e RG para identificar a sua bagagem. Porque se tiver uma fiscalização, tem como identificar de quem é aquela muamba. Ainda que identificado o proprietário ou possuidor, as características ou quantidades, volumes transportados evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à referida pena. Se tiver claro que é muamba, mesmo que esteja identificado, quinzão. A multa a ser aplicada será de 30.000 na hipótese do que? Reincidência da infração envolvendo o mesmo veículo transportador, modificações na estrutura da característica do veículo com a finalidade de efetuar o transporte de mercadorias ou permitir sua ocultação. Fundo falso. Colocou fundo falso no ônibus, no caminhão, trintão. Na hipótese de viagem doméstica, a multa aplica-se somente quando o transportador estiver obrigado a identificar os volumes transportados ou emitir conhecimento de carga ou documento equivalente. A multa não se aplica nas hipóteses que o veículo estiver sujeito a pena de perdimento por desvio injustificado de rota no trânsito aduaneiro, nem prejudica a aplicação de outras penalidades cabíveis. Caiu na prova, meus amigos e minhas amigas. Então essa seção aqui de caiu na prova, ela engloba as multas da exportação e as multas comuns à importação e exportação. O que eu encontrei? Concurso de 2012 para auditor fiscal, jurisdição aduaneira. É incorreto afirmar que é uma questão negativa. Recolhimento da multa de que trata o caput do artigo 38 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, não garante o direito à operação regular do local residual alfandegado, nem prejudica a aplicação das sanções estabelecidas no artigo 37 da referida lei e de outras penalidades cabíveis ou representação fiscal para fins penais, quando for o caso, né? Essa assertiva está correta. Essa lei aí é a lei que a gente brinca, né? É a lei do 7-1, né? A lei que foi editada para dar uma série de benefícios aí na Copa de 2014. E aí esse caso, esse artigo, vocês pesquisarem na lei, fala da multa de R$10.000, né? Na questão do alfandegamento. Se você pagar os R$10.000 não quer dizer que isso vai deixar tudo certo. Não garante o direito à operação regular do local, nem prejudica a aplicação de sanções, etc, etc. Legal? Questão ADA 2017. Durante a ação fiscal realizada em zona secundária em face da empresa Intermetso, o auditor fiscal da Receita Federal responsável pela fiscalização constata incompatibilidade entre os volumes transacionados no comércio exterior e a capacidade econômica e financeira da fiscalizada. Em razão disso, o auditor fiscal instaura procedimento fiscal especial, intima a Intermetso a apresentar vários esclarecimentos, especial quanto à origem lícita, disponibilidade efetiva e transferência dos recursos necessários à prática das suas operações de comércio exterior. Considerando esse cenário, analisa as assertivas abaixo e ao final assinale a opção correta. Quais das assertivas que nos interessa? Assertiva 3, né? Sujeitando a Intermetso multa por cessão do seu nome. Tá? Essa assertiva 3 está exata, está correta e consta aí desse vídeo que nós estamos trabalhando, né? As informações estão aí. Vamos falar então do finalzinho, da redução das multas, artigo 732, redução da multa. Podemos reduzir a multa? Podemos. Quais são as situações? Redução da multa de 50% se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 dias, contados da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento. De 40% se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 dias, contados da data em que foi notificado do lançamento. 30% se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 dias, contados da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância.
20% se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 dias, contados da data em que foi notificada a decisão administrativa de primeira instância. No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de primeira instância, aplica-se a redução de 30% para o caso de pagamento ou compensação e de 20% para o caso de parcelamento. A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia apresentada. A redução da multa não se aplica quando a situação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria nos casos de perdimento, quando a mercadoria não for localizada ou tiver sido consumida ou revendida. No caso de exigência de ofício de multa de 75% dos juros de mora autorizados pela Selic, para os casos de falta de recolhimento de direitos antidumping ou compensatórios. Nos casos de conversão de penalidade de perdimento em multa de valor equivalente, não se aplica a redução. No caso da multa de 100% sobre a diferença entre preço declarado e preço arbitrado. No caso da multa de 100% sobre a diferença de preço das mercadorias submetidas a despacho ou desembaraçadas ao amparo do regime de tributação unificada. No caso de multa igual ao valor comercial da mercadoria para os que entregarem a consumo ou consumirem mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no país ou importada irregular ou fraudulentamente. Continuando, não se aplica a redução da multa no caso da multa de 10% sobre o valor aduaneiro, no caso de descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação de admissão temporária ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. No caso de multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Então, não se aplica, no artigo 711, a redução, não tem redução. A multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria na hipótese da relevação da pena de perdimento. Na multa de R$1.000 pela importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública. Na multa de R$200 pela apresentação de fatura comercial em desacordo. Na multa de 5% do preço normal da mercadoria submetida ao regime aduaneiro de exportação temporária ou exportação temporária para aperfeiçoamento passivo pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para a aplicação do regime. Continuando, não se aplica a redução nas multas de ofício de 75% ou 150%, calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos impostos ou contribuições nos casos de não recolhimento, fraude, sonegação ou conluio. Nas multas em valor fixo do artigo 728, quais seriam, 50 mil por contêiner não localizado, 15 mil por contêiner não localizado no trânsito, 10 mil por desacato aduaneira ou 10 mil por dia de descumprimento de requisito do alfandegamento, 5 mil por ponto percentual de diferença granel por mês a quem não apresentar documentação à Receita Federal. Então é 5 mil por ponto percentual de diferença granel por mês a quem não apresentar documentação à Receita Federal, por embaraço à fiscalização, por saída de veículo sem autorização, por deixar de apresentar informação sobre o veículo e por deixar de prestar informação sobre carga armazenada. Então são as situações do 728 relativas aos R$5.000. Por a multa de R$3.000 pelo descumprimento de exigências estabelecidas para a circulação de veículos e mercadorias em zona de vigilância aduaneira. A multa de R$2.000 no caso de violação de volume e unidade de carga. Continuando as multas de valor fixo, a multa de R$1.000 por volume não localizado em recinto aduaneiro, R$1.000 pela substituição do veículo no trânsito aduaneiro sem autorização, R$1.000 por dia no caso de descumprimento de condição estabelecida pela prestação de serviços relacionados com o despacho aduaneiro, R$1.000 por dia pelo descumprimento de requisito, condição não operacional para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial aplicado em áreas especiais, R$1.000 por dia pelo descumprimento de requisito, condição não operacional para executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadoria sob controle aduaneiro, e R$1.000 por dia pelo descumprimento de condição estabelecida para a utilização de procedimento aduaneiro simplificado. Também esses casos de R$1.000 não tem redução. Não tem redução na multa de R$500 por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem regular autorização, de R$500 por tonelada de carga a granel depositada em local ou recinto sob controle aduaneiro que não seja localizada, R$500 por dia de atraso ou fração no caso de veículo que em operação de trânsito aduaneiro chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado, R$500 por erro ou omissão de informação e declaração relativa ao controle de papel imune, R$500 pela não apresentação de packing list nos documentos instrutivos da DI.
Também não há redução na multa de R$ 300 por volume de mercadoria em regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado no veículo. Na multa de R$ 200 por tonelada de carga granel em regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado no veículo transportador e R$ 200 por tonelada de carga granel em regime de trânsito aduaneiro que não seja localizado no veículo transportador. Na multa de R$ 100 por volume de carga não manifestado pelo transportador e por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% da diferença de peso apurado em relação ao manifesto de carga granel apresentado pelo transportador rodoviário e ferroviário, não há redução. A multa de R$ 15 mil ao transportador de passageiros ou de carga em viagem doméstica internacional que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento, também não tem redução. Continuando, outras hipóteses de conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não vai ter redução. Outras hipóteses de relevação da pena de perdimento mediante aplicação de multa não tem redução. Lançamento de ofício da multa de mora não tem redução. Outras hipóteses de não redução previstas em lei, evidentemente. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Com isso terminamos a parte teórica. Vamos para o caiu na prova da redução de multas. Fechado? Vamos lá. ADA 2018. Ao sujeito passivo que notificado efetuar o pagamento ou compensação ou parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, será concedida a redução de 30% da multa de lançamento se, né? Aí tem A, B, a C e a D estão erradas e a E está correta. Se for efetuado o pagamento ou compensação no prazo de 30 dias, contados a data que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância, meus amigos e minhas amigas. Em relação a infrações e penalidades, é correto afirmar a descrição completa de uma mercadoria e uma declaração de importação, compreende a discriminação entre outros atributos e todas as características necessárias à classificação fiscal desta. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Então é isso, esse vídeo dedicado a vocês que estão estudando legislação aduaneira e sentem a aridez aí da leitura do decreto 6759. Procuramos trazer de uma forma mais palatável, mais digerível para vocês. Beleza? Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda. Meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão comentário de concursos em vídeo para ajudar na sua preparação e de vez em quando vídeos mais longos como esse para ajudar nos seus estudos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!